Deuteronômio capítulo 13. A adoração a outros deuses. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou filho ou filha ou a mulher que você ama ou o seu amigo mais chegado secretamente instigá-lo dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ou outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem compaixão dele, e não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso. Todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para nela morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos, como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar-se conforme prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhes estou dando, e fazendo o que é justo para ele. Deuteronômio capítulo 14. Animais puros e impuros. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas, e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm um casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro. Embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer a que possuem barbatanas e escamas. Mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escamas. É impuro para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam. Mas qualquer criatura que tenha asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês são o povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada,
ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio capítulo 15, o ano do cancelamento das dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá o pagamento do seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestaram a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. A libertação de escravos. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. As primeiras crias. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano, você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto cerimonialmente impuro quanto puro o comerão, como se come a carne da gazela ou do veado. Mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16, a Páscoa. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele o tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício de Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã cada um de vocês voltará para a sua terra. Durante 6 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. A festa das semanas. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal.
Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. A festa das cabanas. Celebrem também a festa das cabanas, durante 7 dias depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e das festas das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Os juízes e as suas funções. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida, e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Advertência contra a idolatria. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor. Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenham qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança, desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais para julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo cargo na ocasião. Apresentem-lhes o caso e eles lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem, no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Os decretos do rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Breve comentário sobre os capítulos. Nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 13 ao capítulo 17. No capítulo 13 eu queria chamar atenção ao versículo 10. Diz assim: apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo
do Senhor seu Deus que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha só, o Senhor ele tem um padrão super elevado de pecado. A questão da idolatria, da feitiçaria, você precisava cortar o mal pela raiz. Muitas vezes a gente é bem conivente com o pecado, né? Vamos falar a verdade? A gente fala, não tem nada a ver, não. Acaba passando uma omissãozinha aqui, uma mentirinha acolá, e a gente releva muita coisa, mas a gente tem uma bela lição aqui de que não é para relevar. Você precisa considerar com seriedade a questão do pecado e das suas escolhas, conscientes que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tem uma colheita esperando pela gente, até os pequenos pecados. No capítulo 14, tem um versículo tão lindo que eu queria chamar a atenção, que é o versículo 2, que fala assim: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para ser um tesouro pessoal. Olha que coisa mais linda, que coisa mais profunda. O Senhor, ele poderia ter escolhido qualquer povo, ou poderia não ter escolhido povo nenhum, mas ele quis escolher. Ele escolheu os israelitas para amar. E é muito bonito quando a gente vê o paralelo da igreja como noiva. No final das contas vai ter um casamento. E o casamento é quando o homem escolhe uma mulher. Eles se escolheram. O Senhor, ele escolheu o povo de Israel. E agora também fazemos parte dessa aliança. Ele nos escolhe. É lindo você ser escolhido por alguém, você ser amado. O Senhor nos escolheu. Você pode se sentir exclusiva porque você foi escolhido pelo Senhor. Também no capítulo 14, a gente vê no final aqui sobre a questão dos animais puros e impuros. E a gente fala, não, é que chatura. Pode comer um tipo de animal? Não pode. Não pode comer a coruja de chifre. Esse aqui você pode comer, não pode comer. Mas eu vejo isso como uma questão de higiene, sabe? Naquela época eles não tinham os mecanismos que a gente tem hoje para questão de limpeza. Eles não tinham uma panela de pressão, não tinha um negócio para fritar, uma air fryer da vida. Então, talvez esses animais, assim como a pomba, carregue muita doença, talvez fosse por isso. Mas aqui eu não sou nenhuma estudiosa para te falar o porquê que eles não poderiam comer esses alimentos, mas eu sei que tudo tem um bom propósito. E se o Senhor ele deu essa ordenança, é porque ele queria cuidar do povo. Às vezes Deus pede pra gente umas coisas tão simples. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente aumenta. Nossa, mas Deus pediu pra fazer um negócio do outro mundo. Poxa, não custa muito. Não vou poder comer aqui isso, uma coruja, alguma coisa específica. É o cuidado de Deus com você. É o cuidado de Deus comigo. No capítulo 15, a gente lê sobre o ano do cancelamento das dívidas. E é um negócio bem legal, porque o Senhor está ensinando ao povo a questão da liberalidade, que não era para você ser preso às coisas. Você ia ter que perdoar uma dívida. Você já perdoou uma dívida? É bem difícil perdoar uma dívida, né? Ainda mais quando a pessoa não pede desculpa, ainda mais quando você é lesado de alguma forma. Mas a palavra do Senhor fala, olha, há mais alegria em dar do que receber. E aqui ele ensina ao povo de maneira bem específica. Vocês vão ter que perdoar de fato essa dívida. Agora no capítulo 16 a gente vê as festas que o Senhor orientou que o povo realizasse. A festa da Páscoa, a festa das semanas, está lá no versículo 9, e a festa das cabanas, que está no versículo 13. E é muito legal porque o Senhor ele chama o seu povo para falar assim, olha, se alegra. Olha para trás, veja tudo o que aconteceu e se alegre. Poxa, quantas vezes a gente está agarrado na nossa vida e a gente está só no nosso mundinho e fica tão triste com as coisas que estão acontecendo. Quando o Senhor fala, olha, eu fiz tanto por você. A gente já viveu tanta coisa junto, então olha para trás, se alegre, festeje. É interessante, o Senhor não é um Deus carrasco, não. Cara fechada não, como diria meu pai, macambuzo não. É feliz, é alegre, se regozije no Senhor, viva uma vida feliz, uma vida de festejo, sabe? Deus se agrada disso. Agora no capítulo 17, para encerrar, eu queria falar sobre o decreto do rei, que ele fala lá no versículo 19, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei
e todos os seus decretos. Não é para que ele aprendesse tudo de uma vez, ele ia aprendendo. É por isso que a gente lê a Bíblia e vai lendo, e vai lendo, vai lendo de forma constante, porque você não aprende as coisas de uma vez só. A gente vai aprendendo aos poucos, então você precisa ir se expondo à palavra para que isso vá sendo absorvido pelo seu corpo, absorvendo pelo seu espírito, para que você vai entendendo as revelações espirituais. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é rica, viva e eficaz. O Senhor nos escolheu e hoje nós temos acesso ao Senhor, nós podemos gozar desse relacionamento tão profundo contigo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós nos detalhes, o Senhor nos motiva a nos alegrar com as pequenas vitórias. Oh Deus, assim como o Senhor deu orientação ao rei que tivesse uma cópia da lei e lesse para ter sabedoria todos os dias de sua vida, nos dê também, Senhor, essa sabedoria de lermos a tua palavra, adquirirmos humildade e temor todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Se você ficou até aqui, escreve aqui embaixo para mim Deuteronômio. Estamos terminando esse livro bem profundo, bem complexo. Curte aí. Já curtiu? Curte aí. Porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, porque a palavra do Senhor é viva. Esse pão, ele é o pão que alimenta e que sustenta. E a gente se vê amanhã com a graça de Deus. Tchau!